Pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre o nosso trabalho. Foi um trabalho super gostoso de fazer, onde o nosso projeto integrador, ele tinha como meta elaborar um plano de aula. E, como vocês podem ver, o nosso título já diz que trabalhamos com educação ambiental, um tema bastante diverso e bastante rico, principalmente para o grupo que nós vamos apresentar a seguir. Antes de falarmos sobre o nosso trabalho, vamos introduzir o que nós tínhamos que fazer. O nosso tema era elaborar um plano de aula para uma comunidade escolhida, sendo essa comunidade uma escola. A nosso critério, deveríamos selecionar uma escola da região onde estamos e definir um tema de trabalho de uma forma que houvessem desafios dentro desse processo e que pudéssemos contribuir para a comunidade dessa escola. E como fazer isso? Não é simples, não é fácil, envolve muita discussão, envolve muitos temas, envolve muitos pontos de vista, porque somos um grupo e somos pessoas diversas. Todo esse trabalho ele é feito baseado nos princípios do Design Thinking. Então, isso significa que temos que trabalhar de acordo com algumas metodologias, e uma delas, a maior delas, é sempre a discussão em grupo. E como eu falei, as discussões foram parte integrante do trabalho, não tem como. Então, algumas das discussões que tivemos: qual escola escolher? Qual seria o desafio que seria mais proveitoso para as comunidades? Como a gente entraria em contato com essas escolas? Como definir as entrevistas? Como começar essas conversas? Parece muito simples, mas entrar no ambiente escolar, principalmente quando você ainda está fora desse ambiente, você ainda não é um professor, você trabalha em outras áreas, é muito complicado, porque depende muito do teu contato e da tua forma de abordagem. Mas conseguimos fazer esse passo com sucesso, como vamos demonstrar a seguir. Então, as nossas primeiras decisões foram: decidimos trabalhar, tínhamos algumas opções, eram duas escolas, fundamentalmente. A primeira era uma de educação infantil e uma outra escola de ensino médio. Optamos pela escola de educação infantil por ser cheia de oportunidade de conhecimento e com muitos desafios ainda a ser superados. Conseguimos uma entrevista com a direção da escola, fizemos um acordo com eles para poder fazer o nosso trabalho, fazer as nossas experiências, fazer o nosso diagnóstico, a nossa avaliação diagnóstica, por assim dizer, dos problemas que precisariam ser superados, com uma única condição: que não fossem feitas nenhuma foto e nenhuma filmagem, por conta dos pais não permitirem essa autorização, tá? Essa utilização de imagem das crianças. E qual o maior desafio dessa escola? Ser uma escola inclusiva. É uma escola de educação infantil que recebe muitos alunos de inclusão. E isso é um desafio constante, porque cada aluno de inclusão vem com uma experiência diferente e com uma forma diferente de ver o mundo. E como trabalhar isso em sala de aula de forma inclusiva? E aí, além disso, vamos definir então, a partir desse princípio, que é o maior desafio da escola foi trabalhar a inclusão, vamos definir o que é inclusão, né? No mundo da educação, a inclusão é primordial quando tratamos do princípio da equidade, tratar os desiguais de forma diferenciada, para que todos tenham acesso à oportunidade de aprender. Não basta ser escola, não basta ter alunos, temos que dar as mesmas oportunidades, independentemente das condições que se apresentam a esses alunos. Todos merecem aprender. Na escola que nós estudamos, que nós fizemos o nosso trabalho, existem muitos alunos com transtorno do espectro do autismo, também conhecido como TEA, e o maior desafio dos professores é elaborar planos de aula onde todos possam participar da mesma forma. Obviamente, planos de aula onde as crianças, respeitadas as suas diferenças, possam participar em conjunto. Até para que possamos entender qual era o contexto da nossa atividade e que tipo de alunos estamos trabalhando, vamos definir o que é TEA, ou transtorno do espectro do autismo.
É um transtorno de neurodesenvolvimento, não é doença, não é síndrome, ainda com causas em estudo. Trata-se de diferentes condições que afetam o aprendizado, socialização, entre outras questões na vida infantil ou adulta, nos indivíduos diagnosticados como tal. Exige acompanhamento multidisciplinar e a escola é parte fundamental desse processo. A escola inclusiva é parte da terapia para os alunos com o transtorno do espectro do autismo, onde eles podem trabalhar a socialização, onde a aprendizagem deles vai ser verificada. Eles contam com a possibilidade de ter um plano de ensino individualizado, onde as expectativas e as necessidades de cada um serão atendidas. Então, a escola não pode se eximir desse processo. A escola é fundamental quando temos esse trabalho de inclusão, principalmente com os alunos do transtorno do espectro do autismo. Qual foi nosso plano, então? Elaborar um plano de aula para uma turma da escola onde pudéssemos aplicar o conceito da equidade e ajudar os professores também a desenvolver soluções para tal. A turma escolhida foi uma turma do grupo de 4 anos, que já tem 2 alunos com TEA com laudo definitivo e 1 laudo em andamento. E aí a nossa dúvida foi, o que fazer? Como trabalhar com essas crianças? Nosso plano, então, partiu do seguinte princípio: crianças são curiosas. A natureza as atrai. Por que não juntar os 2 fatos? Vamos trabalhar a importância da água. Entre diversos temas relacionados à educação ambiental, que é um assunto que atrai muito as crianças, e sejam elas típicas ou atípicas, como nós podemos nos referir aos alunos com o transtorno do espectro do autismo, a natureza é de suma importância e conteúdo riquíssimo trabalhado na educação infantil. E a nossa decisão foi trabalhar com a importância da água. E algumas discussões depois, o nosso plano de aula saiu. Vamos trabalhar a importância da água. Usamos como materiais aquários, peixes de EVA, materiais recicláveis para simular a poluição aquática. Fizemos uma roda de conversa, colocamos as crianças em contato com aqueles materiais e começamos com perguntas e aguardando as respostas dessas crianças sobre o assunto. Estimulamos as crianças a participar, recolhendo os materiais da água para que a água ficasse limpa novamente e os peixes pudessem nadar. O resultado foi maravilhoso. As crianças participaram, as crianças interagiram. Inclusive, dos alunos com transtorno do espectro do autismo, 2, um com laudo e o outro com laudo em desenvolvimento, participaram bastante, inclusive reproduzindo sons, porque são autistas não verbais, mas tentando reproduzir o som da palavra peixe, saindo muitas vezes como peixe. Mas isso, para a professora do grupo, já é um avanço muito importante, porque eles conseguiram demonstrar e relacionar o conteúdo com a palavra, que determina a espécie do animal que estávamos conversando. O sucesso foi tão grande com a água e os animais marinhos, viraram tema do sarau da turma que será apresentado aos pais agora no mês de junho. Nosso grupo ficou muito animado com os resultados, com as avaliações recebidas pelos professores e pela direção da escola. Os alunos interagiram e foi uma aula condizente com a proposta socioconstrutivista da escola baseada em Vygotsky. Mostrou ao público-alvo que atividades onde existe concretismo e interação auxiliam muito no processo de equidade do aprendizado, haja vista que vários recursos apoiam a prática do professor. Para nós, como grupo, foi um trabalho muito instrutivo, pois estar em sala de aula e elaborar um plano de aula é novidade, é algo que não fazemos no nosso dia a dia ainda. E entender essa dinâmica é muito importante. Concluímos que o dia a dia de uma escola é muito desafiador. Novas demandas surgem a todo tempo e os professores, a direção, todo o corpo administrativo precisa estar preparado para isso. E a nós, alunos da licenciatura, cabe estudar e aperfeiçoar cada vez mais os nossos conhecimentos na prática, para que haja cada vez mais uma educação capaz de proporcionar oportunidades a todos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!